O Medo, de Monteiro Lobato. A floresta tinha uma vida noturna tão intensa quanto a vida diurna. Entre os homens, tudo para durante certa parte da noite, mas na floresta a vida continua, porque uns seres dormem de dia e vivem de noite, e outros dormem de noite e vivem de dia. Assim que os sabiás, sanhaças e tico-ticos se recolhem aos seus pousos ou ninhos, começam a sair das tocas as corujas e morcegos, e as borboletas e mariposas noturnas vêm substituir as borboletas e mariposas diurnas que adormecem logo que a noite chega. E as caças medrosas, tão perseguidas pelos homens, saem de noite a pastar e a beber água nos rios. E os vagalumes, que de dia não deixam os lugares escurinhos, começam a piscar por toda a parte com suas lanterninhas. Esses eu sei, disse o menino. A vida desses animais eu conheço mais ou menos. O que me interessa agora é a vida dos tais entes das trevas, como diz tia Anastácia, os misteriosos, os que uns dizem que existem e outros juram que não existem. Compreendo, disse o Saci. Você refere-se aos chamados duendes, monstros, capetas, gnomos e etc? Isso mesmo, amigo Saci. Ando desconfiado que tudo não passa de sonho. Eu não vi nada na garrafa antes de ter caído naquela mordorra. Assim que a mordorra chegou, você apareceu na garrafa e começou a falar. Desconfio que estou sonhando. Desconfio que isso é um pesadelo. Nos pesadelos é que aparecem monstros horríveis. Por quê? Por que é coisas horríveis? Por causa do medo, Pedrinho. Você sabe o que é medo? O menino gabava-se de não ter medo de nada, exceto de vespas e outros bichinhos venenosos. Mas não ter medo é uma coisa, e saber que o medo existe é outra. Pedrinho sabia que o medo existe porque diversas vezes o seu coração pulara de medo. E respondeu: sei sim, o medo vem da incerteza. Isso mesmo, disse o Saci. A mãe do medo é a incerteza e o pai do medo é o escuro. Enquanto houver escuro no mundo, haverá medo. E quando houver medo, haverá monstros como os que você vai ver. Mas se a gente vê esses monstros, então eles existem. Perfeitamente. Existe para quem os vê e não existe para quem não os vê. Por isso eu digo que os monstros existem e não existem. Não entendo, declarou Pedrinho. Se existem, existem. Se não existem, não existem. Uma coisa não pode ao mesmo tempo existir e não existir. Bobinho, declarou o Saci. Uma coisa existe quando a gente acredita nela. E como uns acreditam em monstros e outros não acreditam, os monstros existem e não existem. Aquela filosofia do Saci já estava dando dor de cabeça no menino, o qual suspirou e disse: basta, amigo Saci, não quero mais saber de filosofias. Quero conhecer os segredos da noite na floresta. Mostre-me os filhos do medo que você conhece. Desde que há tanta gente medrosa no mundo, deve haver muitos filhos do medo. Se há, exclamou o Saci. Os medrosos são os maiores criadores das coisas que existem. Não tem conta o que lhes sai da imaginação. As mitologias daqueles velhos povos estão cheias de terríveis criações do medo. Aqui nestas Américas também temos muitas criações do medo, não só dos índios chamados aborígenes, como dos negros que vieram da África. Pedrinho lembrou-se do tio Barnabé, que era africano. Tio Barnabé, por exemplo, disse ele, é um danado para saber as coisas. Conhece todos os filhos do medo. Foi ele que me explicou o caso dos sacis. Conte-me, no que é que os índios acreditavam?
Os índios, começou o Saci. não usavam durante a noite aquelas luzes que Dona Benta usa lá no sítio, aqueles lampiões de querosene. Nem usavam a luz elétrica que há nas cidades. Só usavam fogueirinhas de pouca luz e por isso o medo entre os índios era grande. Quanto maior o escuro, maior o medo. E quanto maior o medo, maior coisas a imaginação vai criando. Já ouviu falar no Jurupari? Não. Pois é o diabo dos índios. O espírito mau que aparece nos sonhos e transforma os sonhos em pesadelos horríveis. Insônia, mal-estar, inquietação, tudo que é desagradável vem desse Jurupari. Mas como que é ele? Um espírito sem forma. Um espírito mau que se diverte em agarrar os que estão dormindo e causar-lhes todos os horrores dos pesadelos. E parece que segura as vítimas pela garganta, porque elas esperneiam e se debatem, mas não podem gritar. Eu já tive um pesadelo assim, disse o menino. Lembro-me muito bem. Eu ia caindo num buraco enorme, quis gritar por vovó, mas foi inútil. A voz não saía. Pois era o Jurupari que estava apertando a sua garganta. O divertimento dele é esse. Anda de casa em casa provocando pesadelos horríveis nos que encontra dormindo. Nesse momento, um ruído entre as folhas chamou a atenção de ambos. Pss, pss, fez o Saci. Atenção! Qualquer coisa vem vindo! Ficaram os dois imóveis. O coração de Pedrinho batia apressado. O Curupira! Sussurrou o Saci quando o vulto apareceu. Veja! Tem cabelos e pés virados para trás. Parece um menino peludo, murmurou Pedrinho. É isso mesmo. É um menino peludo que toma conta da caça nas florestas. Só admite que os caçadores caçem para comer. Aos que matam por matar, de malvadeza, e aos que matam fêmeas com filhotes que ainda não podem viver por si mesmo, o Curupira persegue sem dó. Bem feito. Mas como os persegue? De 1000 maneiras. Uma das maneiras é disfarçar-se em caça e ir iludindo o caçador até que ele se perca no mato e morra de fome. Pedrinho achou que não podia haver nada mais justo. O Saci prosseguiu. Esse que vai passando está a pé, mas em regra o Curupira anda montado num veado e traz na mão uma vara de japecanga. Que é japecanga? Uma planta que é remédio para a doença do sangue. Também é conhecida como salsa-parrilha. E por que ele anda com essa vara de japecanga? Que ideia! Não sei. Ele é que sabe. E o Curupira tem um cachorro de nome Papamel que não larga. Assim que avista um caminhante na estrada, começa logo a cantar. Urpacu, papacu, curpacu, papacu. Isso é cantiga de papagaio? Lembrou Pedrinho. Na casa do coronel Teodorico há um que só diz isso. Pois foi com o Curupira que os papagaios aprenderam curupaco. Papagaio não inventa palavras, apenas repete as que ouve. Mas o Curupira, com os pés voltados para trás, não se demorou muito por ali. Descobriu um rastro de paca e lá se foi, com certeza para ver como ela ia passando em sua toca. Você gostou dessa história? Ela ainda não terminou. Em breve, lançaremos o próximo capítulo dessa história chamada O Medo, de Monteiro Lobato. Entre em nossas páginas e redes sociais procurando por Contos e Parlendas. Tem também o nosso site, contoseparlendas.com.br. Muito obrigada por ouvir até aqui e até a próxima história. Tchau!